SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor, servindo e falando do reino de Deus, falando do amor de Deus. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite o Salmo 71, que fala sobre a súplica de um ancião. Aqui no capítulo 71, versículo 5, diz algo tremendo. Algo que dá a mim e a você uma esperança, dá a mim e a você um desejo de fé. Capítulo 71, versículo 5 diz assim: Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Aleluia. Olha o que ele está falando. Tu és, Senhor, a minha esperança, Deus meu, a minha confiança desde a minha mocidade. Pois tu é a minha esperança, Deus meu. Amados, aonde está a tua esperança? Aonde está o teu refúgio? Aonde está a tua fortaleza? Aonde você deposita plena e total confiança? Em homens, em governos, em dinheiro, em prazeres? Aonde está a tua esperança? Se a tua esperança não for no Senhor, amado, eu digo claramente, com convicção, que você está esperançoso ou a tua esperança está equivocada. Porque se a tua esperança é naquilo que você tem hoje, nos seus patrimônios, se a tua esperança é em pessoas, se a tua esperança é em governos, você vai ser frustrado. Hoje, mais do que nunca, amados, nós vemos pessoas e nós respeitamos cada pensamento, cada intenção, respeitamos aqueles que adotaram um princípio de governo, que oram pelos governantes da nação, apesar disso ser uma determinação, uma ordenança. Orar por aqueles que estão constituídos como autoridade aqui na terra. Então, a autoridade são os governos aqui na terra. As autoridades, sejam pais, sejam professores, sejam governantes da nação, a começar dos menores, vereadores, prefeitos, governadores, senadores e até a presidência, né? O Senado e até a presidência. Então, nós respeitamos cada pensamento. Alguns pensam que o governo tal não é bom, que o governo X é melhor, que o governo Y não é bom. Respeitamos, mas nós precisamos olhar nos conceitos reais e absolutos da verdade. Porque se nós olharmos para os conceitos absolutos da mentira e das ideologias que se fazem presentes, que são notórias agora nesses tempos, nós vamos nos frustrar. Por quê? Porque isso está errado, porque aquilo está errado. Mas aquilo fazia assim, fazia aquilo. Quem é perfeito? Como se vai dar uma perfeição naquilo que estava quase destruído, amado? Nós vemos o cenário do Brasil hoje, quase destruído foi. E só não foi destruído, sabe por quê, amados? Porque tem homens como eu e você, mulheres aí olhando e vendo, e não desistiram. Porque a continuidade de um país, de uma nação, depende de pessoas. Porque se tudo parar, nada mais acontecerá. Não haverá produção, não haverá mão de obra. Então, por causa de nós, de homens e mulheres que trabalharam, que perseveraram, que buscaram, que acreditaram que um dia poderia mudar e que um dia pode mudar, nós que perseveramos sim, por isso está de pé. E por causa das suas riquezas naturais, abundância de água, abundância de solo fértil, abundância de frutas, de prazeres, de tecnologia, tudo isso tem, por isso permaneceu de pé até hoje. Mas eu vejo, amados, tantos homens equivocados e mulheres, e alguns que estão seguindo a Jesus dentro da igreja, dizendo que são cristãos. Cristão, amado, o termo cristão é utilizado para o homem que diz que é parecido com Cristo.
Ou seja, como posso ser parecido com Cristo quando eu falo que o presidente da nação deveria estar morto? Seja ele agora, o atual presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ou o anterior presidente, seja qual for. Como cristão, eu não posso pensar dessa forma. Como cristão, eu devo orar pelos meus governantes. Como cristão, eu devo orar pela nação brasileira e não denigrir a imagem dos governantes e da própria nação, porque a nação brasileira é constituída por homens. Ou seja, alguns meses atrás eu ouvia dizer assim, o Brasil acabou. O Brasil não acabou. O Brasil é constituído, homens se corrompem, não o Brasil. A nação brasileira, a terra do Brasil, ela não se corrompeu. O que corrompe a nação brasileira são homens e mulheres, que também, como nós, se constituíram, foram colocados em lugares estratégicos para formatar uma lei, para instituir uma lei, para governar, para atribuir coisas agradáveis para nós, cidadãos brasileiros e a nação brasileira, e se corromperam no decorrer do caminho. E quando nós olhamos para essas coisas, se a nossa confiança estiver firmada nisso, se a nossa esperança, como diz o texto, estiver firmada nisso, nós vamos desanimar, nós vamos parar. Agora, eu falo com autoridade, amado, em Cristo Jesus, e com autoridade como um servo de Deus e um homem que trabalhou a vida toda, dedicando no trabalho em excelência, trabalhando de dia ou de noite, quando trabalhava por turno, dedicando ao extremo na empresa, deixando coisas e afazeres da minha vida, da minha casa, da minha família, pelo emprego. Por tanto tempo, eu falo com convicção. Se você visse se nós temos certeza do que está acontecendo agora na nação brasileira, nós temos certeza que homens, igrejas, comunidades estão intercedendo pela nação brasileira, orando pela nação brasileira. Então a nossa esperança está no Senhor, não em governantes. Nós respeitamos e honramos o governo. E até simpatizo com o governo atual por tantas coisas que já fez em tão pouco tempo. Agora, só um cego pode dizer que nada aconteceu, ou este governo é um governo corrupto. Só um cego. Tire a venda dos seus olhos, amado. Tire a venda dos seus olhos e comece a olhar pelos olhos da fé, não somente como espiritual, mas olhe pelos olhos agora da verdade, de que testifica que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Agora, pelos olhos da fé, amados, eu preciso entender como cristão, eu preciso orar pela nação brasileira, eu preciso orar pelos governantes. Eu não posso entrar num Facebook e colocar lá que eu preferia que tivesse morto o nosso presidente, que aquela atentado contra a vida dele, que isso fosse constituído. Amados, nós estamos nos perdendo e você está se perdendo. E se você está em Cristo e é nova criatura, você precisa reconhecer isso, precisa refletir sobre os teus conceitos. Agora, a verdade prevalecerá sempre. A verdade instituída de Deus prevalecerá sempre. Para alguns homens e para algumas mulheres, a verdade é insuportável. Essa é uma realidade absoluta. Para alguns homens que querem viver no pecado, que querem viver na corrupção, que querem viver nas coisas que deturpam as leis, isso é, amado, uma venda nos olhos. Isso é não desejar a verdade. Mas para aqueles que querem a verdade, que cumprem com a verdade, esses querem sim honrar ao Senhor acima de tudo. Estes têm a esperança no Senhor, como diz o texto no versículo 5, capítulo 71, versículo 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Ou seja, a esperança e a confiança está no Senhor. E homens que confiam no Senhor, amados, homens que temem ao Senhor, certamente vão prevalecer nesta terra que tem imperado a corrupção, a discórdia. Tantas coisas aconteceram que oprimiram o povo, que dilaceraram cidades, que dilaceraram os pobres, e agora nós estamos ainda de pé. Os pobres estão de pé, os necessitados estão de pé. Homens fortes, homens e mulheres valentes, homens de fé,
e esperança num Deus soberano que pode mudar a história da nação brasileira, que pode mudar a história de Rita do Araguaia e Alto Araguaia, que pode mudar os estados do Brasil, que podem constituir coisas que nós nunca vimos. Esse Deus é soberano, amado. Por isso, creia nele. Confie nesse Deus, permaneça nele, amado. Ore pelos governantes da nação, exponha a tua liberdade de expressão querendo a verdade, não a mentira. Porque por muitos anos fomos expostos à mentira, à inverdade, à corrupção. E por pouco nós todos, cidadãos brasileiros, não fomos vendidos. Não fomos usurpados de tudo que temos e que somos por causa da nação brasileira. Por um país de homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres que são convictos de que algum dia tudo isso iria mudar. É por esses homens e por essas mulheres que o Brasil ainda está de pé. Homens valentes, homens que perseveraram, homens que não desistiram, homens de fé, homens e mulheres de fé e que têm o Senhor como a esperança e a confiança. Por isso, amados, retenha isso. A verdade sempre prevalecerá. Não adianta você colocar inverdades ou mentira sobre tudo o que acontece. O que vai prevalecer é a verdade. Portanto, amado, não seja desta forma. Mude o teu conceito, a tua maneira de viver, a tua expressão. Seja como um homem e uma mulher de Deus, valente, confiando nele, perseverando nele. A minha esperança e confiança estão no Deus poderoso sobre céus e terra, que é maior do que qualquer governo, de que qualquer estratégia, porque Ele é o Deus soberano. Em nome de Jesus, amados, que você opte, que a tua opção seja pela verdade absoluta. E a verdade absoluta é dizer que as coisas são constituídas pelo nosso Deus. Tudo foi constituído por Ele e tudo será e acabará extinguido por Ele. Por isso, confiamos na presença do Deus vivo, do Santo Poderoso. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra em fé, esperança e confiança no Senhor. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.